Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós estamos estudando a Grande Síntese, já no capítulo 43, esta obra de Pietro Ubaldi. No capítulo 43, Gênese dos movimentos vorticosos, ou origem dos movimentos vorticosos. Aqui, exposta a questão em seus termos gerais, vejamos agora, mais particularmente, que mudanças assume o movimento no ponto de passagem de beta, energia, para alfa, psiquismo ou espírito. Vimos em gama, matéria, que, ao abrir-se as órbitas dos elétrons, estes elétrons escapam dessas órbitas, gerando beta-energia. Então, esse foi o momento em que matéria gama desagregou-se, a desintegração atômica gerando as ondas eletromagnéticas beta, que é a emissão de elétrons, emissão de raios gamas e raio-x também. Então, e núcleo de hélio também, né? Mas aqui no caso é a formação das ondas eletromagnéticas. Vimos em beta a onda extinguir-se com a progressiva extensão de seu comprimento de onda e diminuição da frequência vibratória. Então, logo que surge beta, as ondas eletromagnéticas, elas viajam livres no espaço e vão se extinguindo na diminuição da sua frequência vibratória e aumentando o comprimento da onda. A onda vai se alongando. Na última fase de desagregação, a onda eletromagnética se tenderia a tornar-se retilínea. Ela vai aumentando o comprimento de onda, como que se transformando em uma reta. Se pela natureza qualquer reta não fosse uma curva, como toda trajetória circular é uma espiral, que se abre ou que se fecha, de forma bem gradual. Vejamos agora como esta onda eletromagnética amortecida penetra no edifício atômico. Então nós vamos ver como a onda eletromagnética, as ondas de comprimento de rádio, as ondas hertzianas, vai penetrar no átomo. O princípio cinético da vida é único em vosso universo, constituído pela forma dinâmica eletricidade, que na verdade são ondas eletromagnéticas, hertzianas, né, pela descoberta de Hertz, Henrik Hertz, o alemão. Na última fase de degradação, na última fase da evolução das energias eletromagnéticas. Em virtude da natureza da energia da onda eletromagnética, que está em contínua expansão no espaço, o princípio da vida difunde-se por toda a parte. Então as ondas eletromagnéticas, elas difundem-se por toda a parte, tal como a luz e as outras formas dinâmicas de energia eletromagnética. Ele, o princípio da vida, propaga-se como forma vibratória, até que encontre uma resistência numa aglomerada massa. Então, essas ondas eletromagnéticas hertzianas viajam até que encontram uma resistência numa aglomerada massa. Assim, a energia que, por sua natureza, espalhou-se nos espaços, portanto, está bem espalhada, é onipresente, atinge qualquer condensação de matéria. Então, essa energia, onda eletromagnética, penetra na íntima estrutura planetária, justamente porque é a direção retilínea que possui o máximo poder de penetração. Como nós vimos, as ondas eletromagnéticas, no seu início, elas têm muita energia, uma vibração intensa, um comprimento de onda curtíssimo, né?
e uma frequência altíssima. Então, nessa situação, com essa frequência alta, com esse comprimento de onda curto, é difícil penetração no átomo. Por quê? Porque o átomo está blindado pela eletrosfera, as camadas dos elétrons em torno do núcleo. Essa onda eletromagnética, viajando no espaço, ela vai alongando o comprimento de onda e diminuindo a frequência, amortecendo a frequência. Aí sim, quando ela está bem amortecida já na frequência das ondas eletromagnéticas hertzianas, ela já tem como que uma reta, quase que uma reta. E isso facilita muito a penetração dessa energia, dessa onda eletromagnética no átomo, através da eletrosfera do átomo. As trajetórias cinéticas apresentam respostas diferentes, ou seja, os átomos, essas trajetórias cinéticas, essas ondas eletromagnéticas, apresentam respostas diferentes a essa penetração eletrônica, de acordo com o seu tipo de natureza. As ondas com maior frequência elas não conseguem penetrar no sistema eletrônico do átomo. O primeiro germe da vida, por isso, é universal e idêntico. Isso que ocorreu na Terra é universal, ocorre em todos os pontos do universo da mesma forma, sempre aguardando o desenvolvimento, um desenvolvimento que só chegará a realizar-se quando se verificarem circunstâncias favoráveis. Então isso vai acontecer na penetração da onda eletromagnética, as ondas hertzianas penetrarem no átomo em circunstâncias favoráveis. É necessário um desenvolvimento que, embora partindo do mesmo princípio, manifestar-se-á diferente, de acordo com as diferentes condições do ambiente. Onde beta energia toca em gama matéria, a matéria, exulta num novo girar íntimo. Onde beta energia une-se à matéria, nasce alfa, o psiquismo, a vida, o princípio de dualidade e trindade. Conforme a natureza e reações da matéria, varia o fenômeno e aparecem, enfim, as diferentes manifestações do mesmo princípio, único e universal. Então, aparecem diferentes manifestações porque são individualizações, já são mais individualizados os fenômenos, surgindo então as suas individualizações. Que perturbação ocorre, então, no edifício atômico? Que perturbação ocorre no equilíbrio do átomo quando chega essa onda eletromagnética do comprimento de onda de Hertz, essas ondas de rádio, que já propagaram-se e evoluíram? Que perturbação ela promove no átomo quando ela penetra no átomo? Vimos que na desagregação da matéria existe um trem de elétrons. A própria onda eletromagnética é uma onda que ela tem natureza elétrica e natureza magnética. Então, essa desagregação, essa evolução, da matéria permitiu a escapar essas ondas eletromagnéticas, trens de elétrons, sucessivamente lançado fora do sistema planetário atômico, em demolição. O sistema atômico estava em demolição, em desagregação. Justamente isso constitui a gênese das formas dinâmicas. Justamente quando o átomo desagrega, a desintegração atômica, ocorre aí a origem, a gênese das formas dinâmicas de energia, as ondas eletromagnéticas. Quando esse trem de unidades
que se impelem mutuamente, atinge como uma flecha o equilíbrio normal atômico produzido pelo girar das órbitas eletrônicas em redor do núcleo, o edifício atômico fica profundamente perturbado, eu diria abalado, alterado. Então, essas órbitas dos elétrons em torno do núcleo sofrem uma alteração. Esse fenômeno só pode verificar-se quando beta, energia, tem atingido seu grau máximo de evolução, quando as ondas eletromagnéticas, viajando no espaço, na velocidade da luz, tenham evoluído, tenham degradado até a forma de onda hertzianas, em que o comprimento de onda aumentou e a frequência diminuiu, a onda está mais amortecida. Isto é, degradação dinâmica, mínima frequência vibratória e máximo comprimento de onda. Porque até que os tipos dinâmicos assumam a forma vibratória ondulatória, não tem suficiente potência de penetração e deles não pode nascer a vida. Então, porque o comprimento de onda é muito alto, é muito pequeno, comprimento de onda pequeno, alta frequência, essas ondas eletromagnéticas precisam evoluir, amortecer-se nesse comprimento de onda mais longo, numa frequência menor, para apresentar-se como uma reta, como uma flecha, para introduzir-se no sistema atômico, através da eletrosfera desse átomo. Então, o momento da gênese é dado por um equilíbrio exato de forças. Um equilíbrio exato de forças dessas ondas eletromagnéticas, que tem que ter aquela frequência adequada, e não são todos os átomos que são suscetíveis a essa emissão, a essa entrada das ondas eletromagnéticas. Então, o momento da gênese é um momento de equilíbrio exato de forças. Pelas resultantes desse equilíbrio, é dado o desenvolvimento da vida e de suas formas, ou seja, vai ser o resultado desse equilíbrio das ondas eletromagnéticas que vão penetrar e do átomo que vai receber essa onda, que vai ter aí o desenvolvimento da vida e de suas formas. Como vimos ser a química inorgânica reduzível a um cálculo matemático de mecânica astronômica, assim é a constituição íntima da vida, embora resultante de sistemas de forças extremamente mais complexos. Também é um sistema que é possível, então, esse cálculo de forças, mas é extremamente mais complexo. Então, somente um trem de elétrons que constitui energia elétrica extremamente degradada, amortecida a frequência, isto é, somente beta energia, quando chegou ao último limite evolutivo de suas espécies dinâmicas, quando partiu lá de ondas eletromagnéticas gravitacionais, diminuiu a frequência, passou por raios gamas, raios X, região do ultravioleta, do visível, do infravermelho, aí abaixo do infravermelho as ondas hertzianas. Então, aí sim, as ondas hertzianas podem trazer mudanças radicais à íntima estrutura do átomo. Mudanças não causais, não casuais, desordenadas, não mudanças caóticas,
mas mudanças produzidas por nova ordem de movimentos, mais complexa e profunda. Uma ordem mais complexa e profunda de movimentos. Os deslocamentos cinéticos da substância alfa, beta, gama, obedecem constantemente a uma lei de equilíbrio e são resultantes de resultado de impulsos precedentes. Constituem sempre uma ordem perfeita em que estão equilibradas ação e reação, equilibradas causa e efeito. Isto se verificou na projeção dos elétrons da desintegração atômica radioativa, gênese da energia, quando o átomo entrou em desagregação, em desintegração atômica, surge a energia. Isto se verifica agora nos deslocamentos interatômicos devidos à ação dos novos elétrons que chegaram. A onda eletromagnética, que atingiu a frequência baixa, o comprimento de onda mais longo, que nós estamos chamando de ondas hertzianas, então elas trazem como que esses novos elétrons, porque não podemos esquecer que essas ondas hertzianas são ondas eletromagnéticas, portanto têm natureza elétrica. Detenhamos-nos um momento nesta reaproximação entre eletricidade. Detenhamos-nos um momento nesta reaproximação entre eletricidade e vida, para compreender por que exatamente esta força está colocada no início da nova manifestação. Por que a eletricidade está colocada aqui no início da nova manifestação? Vamos observar por quê. Sabeis que o equilíbrio interno do átomo e as órbitas de seu sistema planetário são regidas por atração e repulsão de caráter elétrico. Lembramos, o elétron está polarizado negativo, o núcleo do átomo está polarizado positivo. Então, eletricamente, nós temos ali um equilíbrio de forças atrativas e repulsivas. Então, o átomo tem um equilíbrio de caráter elétrico. É o balanceamento entre esses impulsos e contraimpulsos que lhe mantém a estrutura numa condição de êxtase, uma paralisação, como que um estado de aparente parado. Exteriormente, olhando para a matéria, ela está parada. Claro que o movimento é no interior da matéria. O movimento é do elétron ou dos elétrons na eletrosfera em torno do núcleo do átomo. Então, estamos observando, lembrando, que o átomo é um conjunto equilibrado entre cargas elétricas. Por si, nada se presta tanto a deslocar o equilíbrio do sistema do átomo e a penetrar nesse movimento, quanto a intervenção de novo impulso ou ação da natureza elétrica. O que significa? Que o átomo é um conjunto, é um sistema equilibrado de atração e repulsão de cargas elétricas. E a onda degradada, a onda eletromagnética, que é a onda hertziana, ela é de natureza elétrica. Então é essa onda que tem natureza elétrica, como que esse trem de elétrons que vai surgir, que vai chegar, que vai inserir-se no átomo para promover ali um deslocar de equilíbrio desse átomo.
Então, o átomo que tem natureza elétrica recebe uma onda elétrica, e isso causa uma alteração nos seus movimentos internos. Assim, a eletricidade, as ondas hertzianas, enxerta-se na vida e a encontrareis sempre presente, especialmente se a considerais, como vos disse, em seu íntimo dinamismo motor. O sistema de eletricidade é encontrado não só no início da vida, mas em muitas fases da vida. Até mesmo lembrando que o cérebro é todo um conjunto de neurônios, de células que tem características também de positivas, negativas, onde se transfere os sinais elétricos, as sinapses, entre esses neurônios. Então, a eletricidade está não só no início da vida, mas também em diversas outras partes, nessa natureza mais observada mais intimamente da matéria, da vida também. Embora aperfeiçoando-se como tudo se aperfeiçoa por evolução, isto é, adquirindo em qualidade o que perde em quantidade, por uma degradação paralela à dinâmica que vimos, também na vida subsiste sempre a fonte original de natureza elétrica. Acabamos de falar sobre isso. Então, na vida sempre subsiste essa fonte original de natureza elétrica. São os impulsos elétricos que promovem o movimento dos músculos. São os impulsos elétricos que fazem com que o coração bombeie o sangue. Ela origina todos os fenômenos nervosos. Então, esse sistema elétrico origina todos os fenômenos nervosos que guiam e sustentam o funcionamento orgânico. Na base da vida existe integralmente um sistema elétrico de fundamental importância que preside, que organiza, que preside a tudo. A eletricidade permanece sempre como centro animador e substância interior da vida, da qual a eletricidade, assume sempre a função central, da qual a vida assume sempre a função central diretora, a mais importante. Então, a eletricidade está, assim, intimamente ligada com a vida. Essa sobrevivência em posição tão conspícua, essa sobrevivência em uma posição tão ilustre, bastaria para demonstrar a parte substancial que a eletricidade deve ter tido na gênese, na origem e no desenvolvimento da vida. Então, está mostrando a importância da eletricidade na origem e na evolução, no desenvolvimento da vida. E ainda, quando atinge as formas de magnetismo, vontade, pensamento e consciência, permanece o mesmo princípio, embora alçado às fases de máxima complexidade. Então, a eletricidade, ainda mais no momento em que atinge as formas de magnetismo, de vontade, de pensamento e consciência, permanece o mesmo princípio alçado às fases de máxima complexidade. Trata-se verdadeiramente da continuação do mesmo processo de degradação, de evolução, que se estende das formas dinâmicas até as formas psíquicas. Então, as ondas eletromagnéticas que evoluíram, diminuindo o comprimento, aumentando o comprimento de onda e diminuindo a frequência. E isso continua essa evolução nas formas psíquicas.
quando um sistema rotatório sobrevém, quando acontece, né, quando entra um sistema novo no átomo que já estava em equilíbrio, portanto ele diz assim: quando num sistema rotatório sobrevém nova força, esta força se introduz no sistema e tende a somar-se e tende a fundir-se no tipo de movimento circular pré-existente. O sistema predominante do movimento dos elétrons no átomo é um sistema circular. Tem elipses, mas vamos considerar que é circular. E quando introduz-se essa onda eletromagnética hertziana, ela tende a fundir-se com esse movimento que já existia, esse movimento circular pré-existente no átomo. Podeis imaginar que complicações profundas ocorrem no entrelaçamento já complexo das forças atrativo-repulsivas no átomo. O átomo que estava em equilíbrio e órbitas dos elétrons em torno do núcleo, essas órbitas espiraloides, ela corre agora uma complicação, uma complexidade quando chega o trem de elétron através das ondas hertzianas. O simples movimento circular agiganta-se num movimento vorticoso mais complexo. Então, o movimento que era só circular, ele agiganta-se num movimento vorticoso mais complexo, pela emissão de novos elétrons. Na tradução de A Grande Síntese, tem essa observação para ser feita. Emissão é para fora, emissão é para dentro. Então, na tradução deveria estar escrito emissão, entrada de novos elétrons. Observem aí que estava emissão. Então, substituímos pela palavra emissão. Emissão, entrada de elétrons. Emissão, saída de elétrons. Repetindo, pela emissão, pela entrada de novos elétrons, o movimento não apenas complica sua estrutura, mas se reforça o movimento e complexa-se o movimento, alimentado por novos impulsos que são as ondas hertzianas. Ao invés de um sistema planetário, tereis nova unidade, que vos recorda os redemoinhos de água, que recorda as trombas marinhas, os turbilhões e ciclones. Então nós vamos ver aqui uns slides para ficar claro do que é esses redemoinhos, esse turbilhão. Vamos colocar aqui nesta imagem. Veja, esta imagem está mostrando um ciclone ou um tornado, não é? Que a nuvem afunila-se nesse giro e desce até o solo, causando um movimento muito brusco no solo e arrastando as coisas, então, nesse vórtice. Vamos observar um vórtice aqui, ó, esse mesmo vórtice aí, visto do espaço. No espaço, nós teríamos esse vórtice aqui, ó, visto do satélite. Veja que a gente consegue identificar um movimento vorticoso, ó, que vai a espiral se fechando para o centro, para o olho do tornado. Veja aqui também atraindo do outro lado e, na verdade, de todos os lados. Isso visto de cima do satélite e aqui visto, aqui neste outro, visto a nível de solo, quem está no solo.
Também esse turbilhão é semelhante a essa imagem aqui, ó. Quer ver? Aqui é um redemoinho, tá? Esse outro aqui, ó. Quer ver? Também é um redemoinho. Aqui, né, um sistema vorticoso. Aqui visto de frente e aqui visto na sua lateral, em que ele se afunila, olha, tá? Então, o sistema vorticoso, em que a grande síntese vai tratar agora para frente, está aqui dado alguns exemplos para que a gente tenha uma formação das figuras de uma ideia de como é um vórtice, só para recordar. Aqui é um sistema vorticoso mais simples, é na água. A água que está girando, né, sistema vorticoso, e descendo pelo seu centro. Isso é muito fácil de se observar quando a gente solta a água de um tanque d'água ou de uma pia. A água gira nesse sentido vorticoso para sair do recipiente. Isto se dá por causa das forças de Coriolis, que é o físico que descobriu que a água gira na hora de escapar do tanque ou da pia, gira porque a Terra está girando, né? Então promove essas pequenas energias, esse pequeno giro aí. Deixa eu ver se eu tenho mais algum slide. Não. Então, podemos voltar aqui em a grande síntese. Então, quando ele fala que o sistema planetário, o átomo, que giravam os elétrons em torno do núcleo, eram movimentos circulares em torno do átomo. Quando chega a onda eletromagnética, a onda hertziana, o átomo sofre um movimento diferente, porque essa onda entra girando também e promovendo um vórtice, como esses exemplos mostrados: redemoinhos, trombas d'água, turbilhões, ciclones. Então o átomo agora ganha um movimento turbilionar. Então, o princípio cinético de gama, matéria, é retomado, assim por beta, energia, numa forma vorticosa, muito mais complexa e poderosa, na forma então de um vórtice, que é mais complexo e mais poderoso. O vórtice vai arrastando o que está por perto dele. Basta lembrar o vórtice dos tornados, dos ciclones, como ocorrem com muita frequência na costa do país norte-americano, nos Estados Unidos. Nasce, desta forma, nova individuação da substância, desta vez, verdadeiro organismo cinético em que todas as criações, em que todas as conquistas, ou seja, trajetórias e equilíbrios precedentes, constituídos, subsistem, permanecem, mas coordenando-se. Vemos como o tipo dinâmico do vórtice contém, em embrião, todas as características fundamentais da individuação orgânica e as características do eu pessoal. Por isso, nessa fase, intensifica mais a individualização, a individuação do eu, e mais esse psiquismo em evolução, despertando a consciência. Veja, fica mais fácil de entender, porque então está dando a impressão que do simples está surgindo o complexo, e não é verdade. Houve uma fase involutiva de alfa indo a beta e beta indo a gama, ou seja, houve uma fase involutiva de alfa indo a energia e energia vindo à matéria. O que acontece em seguida é o complementar do ciclo, agora evolutivo, de gama, matéria,
indo a beta energia e energia ganhando consciência, conscientizando-se, evoluindo a alfa, psiquismos. Então, não é que do simples está surgindo o mais complexo, não é que do simples está surgindo o mais composto, o mais elaborado, mas é uma restituição, é uma reestabelecer o que estava em estado de germe, quando no movimento de involução ficou ali aprisionado em forma de germe na matéria todo esse psiquismo, toda essa complexidade. E agora, no movimento libertador, no movimento evolutivo, surge o que já existia. Então, simplesmente está reaparecendo, está surgindo o que já existia, o que já estava em estado de germe. Nessa nova forma de movimento, de organização de sistemas planetários, coordenação complexa de forças, na própria instabilidade da nova construção e na rapidez das contínuas trocas com o ambiente, em seu mais intenso devenir de equilíbrio, que mesmo mudando, sempre reencontra seu fio condutor, revela-se aquele psiquismo, o mais requintado dinamismo com que a energia surge na vida. Mesmo esse vórtice passando e arrastando o que tem em volta, esse vórtice mantém sua individualidade, mesmo com as trocas que ocorrem com o meio ambiente, esse vórtice mantém sua individualidade. Princípio novo, mas filho dos princípios precedentes. Simples expansão de potências concentradas no estado de latência. Então, é simples expansão de potências que já estavam concentradas no estado de latência, no semiciclo involutivo. Novo modo de existir da substância alfa, beta, gama, que atingiu a periferia das manifestações. A primeira expressão de alfa, psiquismo, assume então a forma do vórtice. O tipo do movimento do átomo físico combina-se consigo mesmo em movimentos mais complexos, por obra da nova imissão dinâmica. Então, o movimento que já estava estabelecido e equilibrado no átomo combina com a nova forma de movimento, que é a emissão dinâmica da onda hertziana, trazendo esse trem de elétrons. O termo sânscrito vivarta significa exatamente esse processo de combinar esses giros das órbitas circulares dos elétrons em torno do núcleo do átomo com essa forma de giro da onda eletromagnética hertziana. Significa exatamente esse processo, que desde a concepção hindu até as mais modernas hipóteses científicas, atualmente da ciência da física quântica, mesmo essas mais modernas hipóteses, coincide exatamente com esse processo. Exprime a substância, a essência, aqui substância no sentido de essência, exprime a essência dos fenômenos do universo. Mas a essência de alfa, a essência do psiquismo, não é o vórtice. A essência do psiquismo não é o vórtice. Este vórtice é apenas sua manifestação, sua exteriorização, a forma exterior de que se reveste aquele princípio imaterial.
O princípio imaterial, alfa, se reveste nessa forma exterior. Então, a essência de alfa não é o vórtice. O espírito alfa está na substância, alfa, beta, gama. Esta é movimento, velocidade, é aquilo que movimenta, aquilo que guia, que anima e dirige o vórtice. O vórtice é dirigido, sem o qual este perderia seu tipo. O vórtice perderia sua resistência e o vórtice se extinguiria, reabsorvido no indiferenciado. E, no entanto, o vórtice se mantém. O vórtice tem uma linha, tem um eixo, e esse eixo é mantido pelo princípio imaterial, pelo psiquismo alfa. Não o encontrais e, portanto, não podeis observar, senão fenômenos, isto é, efeitos, manifestações. Somente podeis tocar a exteriorização, do princípio, e apenas a partir dela podeis penetrar o centro e encontrar a causa. Digo isto a fim de evitar dúvidas e mal-entendidos. Se beta energia já o era, alfa é muito mais um princípio absoluto imaterial, que permanece sempre distinto da matéria, embora anime a matéria e embora mova de seu centro. Então, não é material. É um princípio absolutamente imaterial, alfa. Aliás, já vos disse que a matéria é velocidade e que o átomo, como o elétron, é um sistema de forças. Já vos disse que a matéria é velocidade e que o átomo, como o elétron, é um sistema de forças. No átomo, na matéria, não existe nada sólido. Mesmo o elétron é um movimento, é um giro. O próprio núcleo do átomo também não é sólido, não é maciço. É movimentos, são forças. Então, não se pode entender por vórtice, mesmo no sentido mais material, senão um movimento que arrasta consigo outros movimentos. Como dissemos, o vórtice passa arrastando o que está em volta, entrando e saindo desse vórtice. Vosso separatismo, que divide corpo e espírito, portanto, não tem sentido, especialmente como antagonismo. Não colocar espírito e matéria em confronto contrários, porque nós observamos que no universo, e hoje a ciência física quântica está demonstrando isso, existe a consciência na forma de energia ou na forma de matéria. Tudo é consciência, ou na forma de alfa, espírito. Então a própria ciência chegou a essa conclusão. Trata-se apenas de dois polos do ser, matéria e espírito. Trata-se de dois extremos que se comunicam por constantes trocas e contatos de uma zona de trajetória em caminho. Entre matéria e espírito tem como que se fosse cor de preto a branco, tem infinitos tons de cinza, e isso ocorre de forma gradual, passando pela energia, e isso ocorre de forma gradual, sem saltos, revelando
e exteriorizando-se a consciência que já existia, que no ciclo involutivo ocorreu de alfa indo a beta e depois indo a gama. Agora o ciclo se abre num processo evolutivo, gama indo a beta, indo a alfa. Vossos conceitos habituais não têm mais nenhum significado quando se olha no âmago das coisas. Quando a gente olha com profundidade no íntimo das coisas, aqueles conceitos habituais nossos não têm significado. Se me perguntais, por que alfa, o psiquismo, o espírito, manifesta-se neste momento do transformismo evolutivo e que relações possa ter a origem dos movimentos vorticosos com o surgimento da consciência? Se nós perguntarmos isso para a sua voz, por que alfa manifesta-se nesse movimento do transformismo? Por que está relacionado com essa origem dos movimentos vorticosos para o surgimento da consciência? A sua voz respondeu: eu vos direi, se a fase beta energia conquistou a dimensão tempo, que nós vimos lá na evolução das dimensões, a fase beta energia conquistou a dimensão tempo. Então, a imersão do movimento de beta energia no movimento de gama matéria representa a construção de edifícios, verdadeiros organismos dinâmicos que constituem as manifestações do novo princípio de coordenação e direção de movimentos. Isto significa a gênese da nova dimensão, consciência. Então, quando surge beta, surge o tempo. Com a evolução agora, com essa emissão das ondas hertzianas no átomo, com esse novo movimento vorticoso, é um despertar de consciência. Isso é a origem da nova dimensão consciência. A consciência, que hoje é de superfície e analítica, a nossa consciência hoje, ela é de superfície, de análise. Essa nossa consciência, por evolução, transformar-se-á num organismo ainda mais complexo de movimentos vorticosos, numa animadora de nova potência, a dimensão superconsciência, a dimensão de consciência sintética, de intuição, de inspiração, a dimensão volumétrica, ou superconsciência, máxima de vosso sistema. Sua voz está dizendo que quando surge beta, a energia domina o tempo. O tempo é a unidade nova do novo sistema de unidades, de dimensão. Surge depois a consciência. E a consciência hoje, no nosso nível humano, na Terra, é uma consciência de análise. Fica analisando, mas não é capaz de fazer um resumo, uma síntese. É uma consciência de superfície. E por evolução, a nossa consciência de superfície complexará mais e será consciência de síntese, consciência de resumo, consciência de intuição, consciência de inspiração, superconsciência. Então, de tempo, consciência e superconsciência, a dimensão nova se formando. Então a matéria se desmaterializar de sua... Então, desculpa aí. Então a matéria se desmaterializará de sua forma atômica, e o ser
imaterial, espiritual, sobreviverá além do fim de vosso universo físico e além de suas dimensões. Final do capítulo 53. Então, como diz, nós estamos nessa fase agora, conforme está também na questão 540 do Livro dos Espíritos, da obra de Allan Kardec, do átomo ao arcanjo, que iniciou como átomo. Nessa escalada evolutiva, a sua voz mostrou aqui como surge o primeiro e mais primitivo psiquismo, através da imersão das ondas hertzianas, ondas elétricas, portanto, no átomo que também tem natureza elétrica. E depois a matéria se desmaterializará, tem que se desmaterializar para passar à fase de energia, e essa fase de energia também haverá de entrar na fase de psiquismo, retornando para o original, que é o mundo espiritual. Pois que, conforme está no Livro dos Espíritos, na introdução, item 6, o mundo material, o mundo físico, poderia nem ter existido, que não alteraria nada do universo espiritual, imaterial, primitivo e original. Muita paz a todos, estaremos juntos na próxima sexta-feira. Muita paz, que Jesus esteja com todos nós.